Bom dia a todos e todas, eu sou Ana Rossi, professora de tradução, letras português-francês na Universidade de Brasília. Estou aqui hoje para falar sobre como abordar um texto literário com a perspectiva da tradução. Como é que você faz isso? Eu vou pegar um caso concreto, né, de um livro de literatura que é Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. E nesse vídeo eu vou falar das diferentes etapas, dos diferentes momentos para você conseguir chegar na tradução. Normalmente, quando a gente pensa em tradução, o senso comum ele já vai na outra língua, né? Então a gente tem assim uma corrida. Eu preciso traduzir, eu preciso traduzir. Não. Você primeiro precisa começar a entender qual é o texto com o qual você está lidando, como é que ele é estruturado, como é que é o autor, qual é a época desse autor, para você ter elementos os mais objetivos possíveis para você poder começar a pensar na sua tradução. Como é que você faz isso? A primeira coisa é ter elementos da biografia desse autor. Onde ele nasceu, qual país é onde ele nasceu, o ano, o século, e saber sobre esse autor. Ele publicou mais livros? Ele não publicou? Então, esse é um momento importante inicial de pesquisa, tá? Quando a gente pensa em tradução, a gente começa a estudar algumas coisas e a gente vai a gente pode se tornar um especialista de alguma maneira daquele livro, porque a gente já leu muita coisa a respeito dele, sobre ele, para poder fazer a tradução. Então, depois desse momento da biografia, do contexto histórico, onde ele nasceu, a geografia, eventualmente, é importante você saber sobre o livro. Antes eu já estou aqui posicionada para fazer a minha leitura, mas antes disso, o que livro é esse? Qual é o resumo desse livro? Então, aqui eu tenho, né, nesse final aqui, eu tenho um resumo que eu vou ler, que vai me dar mais elementos sobre essa obra. Que obra é essa? Então, mundialmente aclamado, Verônica Decide Morrer aborda temas como suicídio e loucura, mas sobretudo a necessidade que cada ser humano tem de aceitar as próprias diferenças. É a história de uma jovem eslovena desencantada com a mesmice da vida. Embora aparentemente tenha tudo o que possa desejar, ela se sente infeliz. Assim, escolhe dia e hora para pôr fim ao que julga uma existência insonsa e evitar anos e anos de uma trajetória previsível e sem sentido. Ao recobrar a consciência após uma overdose de calmantes, está internada numa clínica para loucos, onde descobre que seus dias estão contados. Então, esse é o resumo da história. Eu não vou dizer o final, não vou dar o spoiler, né, como se fala agora, mas eu vou começar, então, a me inteirar sobre qual é o assunto, né, desse livro. Então, o título já é bastante impactante, né? Verônica Decide Morrer. Então, é toda uma questão também, e muitos livros de literatura têm isso, uma questão filosófica, que você vai, o sentido da vida, por que nós estamos aqui, que muitas vezes tem algumas conexões com questões religiosas também que a gente, com as quais a gente é confrontado. Eu abri aqui o livro, então, no início, tá? Esse livro, nesta edição aqui, ele começa na página 9, então eu vou fazer essa leitura. Eu chamo a atenção para isso porque é uma leitura que é bem específica para quem vai traduzir ou quem quer ter serve também para quem quer ter um entendimento maior do texto. É uma leitura que tem que ser calma. A primeira leitura é uma leitura em voz baixa e a segunda eu recomendo que ela seja feita em voz alta. É um trabalho que demanda um foco. A gente vive num mundo onde estamos muito desfocados, né? Uma coisa aqui, outra ali. Não, aqui você tem que ter um foco.
você tem que parar com as distrações, né, rede social e outras coisas mais, e você focar na leitura. Então, eu vou ler aqui uma página e meia, começando pela página 10, para eu entrar nessa história, juntamente com vocês, né? No dia 11 de novembro de 1997, Verônica decidiu que havia, afinal, chegado o momento de se matar. Limpou cuidadosamente seu quarto alugado num convento de freiras, desligou a calefação, escovou os dentes e deitou-se. Na mesa de cabeceira, pegou as 4 caixas de comprimidos para dormir. Ao invés de amassá-los e misturar com água, resolveu tomá-los um a um, já que existe uma grande distância entre a intenção e o ato. E ela queria estar livre para arrepender-se no meio do caminho. Entretanto, a cada comprimido que engolia, sentia-se mais convencida. No final de 5 minutos, as caixas estavam vazias. Como não sabia exatamente quanto tempo ia demorar para perder a consciência, deixara em cima da cama uma revista francesa, Homme, edição daquele mês, recém-chegada na biblioteca onde trabalhava. Embora não tivesse nenhum interesse especial por informática, ao folhear a revista, descobriram um artigo sobre um jogo de computador, CD-ROM, como chamavam, criado Paulo Coelho, um escritor brasileiro que tivera a oportunidade de conhecer numa conferência no café do Hotel Grand Union. Os dois haviam trocado algumas palavras e ela terminara sendo convidada por seu editor para jantar. Mas o grupo era grande e não houve possibilidade de aprofundar nenhum assunto. O fato de haver conhecido o autor, porém, levava a pensar que ele era parte do seu mundo. Ele era uma matéria sobre seu trabalho e podia ajudar a passar o tempo. Enquanto esperava a morte, Verônica começou a ler sobre informática, um assunto pelo qual não tinha o mínimo interesse. E isto combinava com tudo que fizera a vida inteira, sempre procurando o que estava mais fácil ou ao alcance da mão. Como aquela revista, por exemplo. Para sua surpresa, porém, a primeira linha do texto tirou-a de sua passividade natural. Os calmantes ainda não tinham dissolvido em seu estômago, mas Verônica já era passiva por natureza. E fez com que, pela primeira vez em sua vida, considerasse como verdadeira uma frase que estava muito em moda entre seus amigos. Nada neste mundo acontece por acaso. Por que aquela primeira linha, justamente no momento em que havia começado a morrer? Qual a mensagem oculta que tinha diante dos seus olhos, se é que existem mensagens ocultas ao invés de coincidências? Embaixo de uma ilustração do tal jogo de computador, o jornalista começava sua matéria perguntando: onde é a Eslovênia? Então, vou parar a leitura aqui. Vocês viram, é uma leitura em voz alta, é uma leitura pautada, é uma leitura que traz a consciência minha, sua, quando você lê esse ou outro livro, traz os meandros da língua, a sonoridade da língua, a prosódia da língua. O que é essa musicalidade da língua? Toda língua tem uma musicalidade, ela tem altos e baixos, ela tem silêncios, ela tem pausas. Normalmente, quando nós somos falantes, digamos, natos, né, de uma língua, não, olha que eu não estou falando aqui de nacionalidade. Eu estou falando de falar bem uma língua a ponto das pessoas que também nasceram naquele país não tenham condições de identificar que você não nasceu ali e que você é de outra parte do mundo. Então, essa música, ela existe sempre. Quando nós compartilhamos, né, estamos num país no qual a gente fala a língua desde que nascemos, desde pequeno, a gente não consegue ouvir essa música, mas ela existe. Tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem, a gente reconhece
o falar de determinadas regiões do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, essa musicalidade, ela tem a ver com o que a gente chama de sotaque. Só que a gente vai qualificar como sotaque apenas as pessoas que não têm digamos, esses sotaques autorizados. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender isso de alguma maneira para você poder traduzir. Ah, mas por quê? Porque a tradução, o texto como um todo, ele é uma construção. Ele é uma construção que envolve diferentes questões que você vai poder, inclusive, tratá-las linguisticamente se você entender como é que esse texto, como é que isso aparece no texto. E aparece de diversas maneiras. Aqui, por exemplo, nesse caso, eu começo um pouco de análise literária, né? Tradução literária tem que ter um pouco de análise literária. Então, aqui a gente já tem uma data, né? No dia 11 de novembro de 1997. Temos a personagem e temos a decisão dela. Então, no caso aqui, o suspense, né, o enredo, não vai estar no fato da gente não saber o que ela quer, o que a personagem vai fazer. Não, a gente sabe, tá aqui no título. Verônica decide morrer. E o texto começa assim: Verônica decidiu que havia, afinal, então a gente supõe que ela estava tentando há muito tempo, chegado o momento de se matar. E aí a gente começa a ver como é que ela vai fazer isso. Como é que ela fez isso e etc. A história continua, claro, né? Então, nesse caso, é importante essa leitura para você começar a se aproximar do texto, como eu digo, né? É uma aproximação estética, uma aproximação em vários níveis, conceitual, é uma aproximação dos personagens, como é que é aquele personagem. Aqui, entre o resumo lido aqui e esse início, a gente vê que ela tem existe uma certa angústia no fato dela ter tomado essa decisão de morrer. Continuarei no próximo vídeo. Obrigada.